Esse é um vídeo de exposição do conteúdo trigonometria e funções trigonométricas. Primeiro, seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Isso no triângulo retângulo. Aqui abaixo um triângulo retângulo de vértices A, B e C, representados por letras maiúsculas porque eles são pontos. E os lados do triângulo A, B e C. A lógica de nome para os lados do triângulo é que eles recebem a mesma letra do vértice oposto. Então, o vértice A maiúsculo é esse ponto, o lado A maiúsculo é o lado oposto ao vértice A. Num triângulo retângulo, sempre existe um lado que é maior que os outros dois. Esse lado recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Ao vértice B corresponde um ângulo interno do triângulo, chamado de B-chapéu. Para esse ângulo, nós vamos calcular algumas grandezas trigonométricas. Quem é o seno de B-chapéu? Ou seja, qual é a medida do seno do ângulo B-chapéu? Ele pode ser obtido com a medida do cateto oposto, que é B, minúsculo, dividido pela medida da hipotenusa, o lado maior, que é o A minúsculo. E o cosseno desse mesmo ângulo B-chapéu? Ele pode ser calculado de uma outra forma, usando o cateto adjacente. Lembra que, se o triângulo tem uma hipotenusa e dois catetos, um dos catetos é o oposto, o que sobrou é o cateto adjacente. Então, o cosseno de B-chapéu é a medida de C dividida pela medida de A, que é a hipotenusa. Além disso, quem é a tangente do ângulo B-chapéu? É a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Então, se o vértice é B, o ângulo é B-chapéu, o cateto oposto é o B minúsculo. E o cateto adjacente é o C minúsculo, B sobre C. Coisa bem importante a destacar aqui em vermelho. A semelhança de triângulos é a base de sustentação da trigonometria. Isso porque, se tivermos dois triângulos semelhantes, isso gera uma série de igualdades entre as grandezas presentes. Por exemplo, os comprimentos. Nós podemos dizer que, no triângulo menor, fazer a divisão do cateto B' pela hipotenusa A' tem que dar o mesmo resultado que no triângulo maior dividir o cateto B pela hipotenusa A correspondente. Isso é válido, claro, sempre que temos triângulos semelhantes. Valem outras relações. Por exemplo, C' por A' tem que ser o mesmo que C por A. Agora a identidade trigonométrica fundamental. Nós estamos num triângulo retângulo. Ali nós aprendemos a medida do cosseno de B-chapéu e do seno de B-chapéu. Fazendo seus quadrados e somando as frações, nós conseguimos o seguinte resultado: 1. A identidade trigonométrica fundamental, então, escrita de maneira sucinta, é a seguinte: o quadrado do cosseno de um ângulo B-chapéu, qualquer, somado com o quadrado do seno do mesmo ângulo B-chapéu, tem que ser igual a 1. Muita atenção a essa identidade, porque ela realmente é fundamental. O quadrado do cosseno de um ângulo, somado com o quadrado do seno do mesmo ângulo, é igual a 1. Na nossa próxima etapa, vamos falar de ângulos em radianos versus ângulos em graus. Primeiro, a definição para radianos. Nós sabemos que o comprimento da circunferência de raio R é 2 vezes π vezes R. Se o raio é unitário, raio é igual a 1, nós teremos 2 vezes π vezes 1. Então, o comprimento vai ser 2π. Para um círculo de raio 1, o comprimento da circunferência é 2π. Isso significa que uma volta completa na circunferência tem comprimento 2π. A essa volta completa corresponde um ângulo. Em graus você conhece esse ângulo, 360 graus. A volta completa na circunferência unitária tem comprimento 2π. Usando essa quantidade, nós definimos que o ângulo central de uma volta completa é 2π radianos. Uma relação muito útil de vocês terem em mente é que,
Se a volta completa na circunferência de raio unitário tem 2π, então meia volta tem o comprimento π. Por isso, o ângulo de meia volta é o ângulo de π radianos. Essa correspondência de 2π radianos com uma volta completa, π radianos com meia volta, levam a uma outra conclusão importante. Vamos direto aqui para essa observação na segunda linha. Como 2 vezes k vezes π é igual a k vezes 2π, percorrer um arco de comprimento 2kπ equivale a dar k voltas sobre o círculo se o k for positivo. Novamente, 2π é uma volta no círculo. K vezes 2π é um múltiplo do número inteiro de voltas. Então, ao percorrer um arco de comprimento 2kπ, estamos falando aqui sobre a circunferência, isso equivale a dar k voltas sobre o círculo quando o k é positivo. Aqui vem uma atividade para relacionar radianos com graus. E para isso, vamos usar as relações que nós já temos em mãos. Por exemplo, muito útil é a relação. O ângulo de meia volta, 180 graus, equivale a π radianos. Isso por quê? Porque o comprimento da volta completa do círculo unitário é 2π, o comprimento da meia volta é π. O ângulo de meia volta é 180 graus. Como determinar então π sobre 2 radianos? Isso é metade de π radianos. Então isso é metade de meia volta. Isso é 1/4 de volta. Isso é o ângulo de um quadrante. Esse é o ângulo reto. Então, se π radianos corresponde a 180 graus, metade de π radianos é metade de 180, é 90 graus. π sobre 4 radianos. Isso é metade do π sobre 2. Mas eu sei que π sobre 2 corresponde a 90 graus. Metade de π sobre 2 é π sobre 4. Metade de 90 graus é 45 graus. π sobre 3. Lembra que o π radianos é meia volta, 180 graus. Então, π sobre 3 é simplesmente 180 por 3, 60 graus. π sobre 6 radianos. π radianos é meia volta, então equivale a 180 graus. E 180 graus por 6 são 30 graus. Expressar um ângulo em radianos abre a possibilidade da gente falar do cosseno e do seno para quaisquer valores reais. Basta corresponder a um comprimento de arco na circunferência. No sentido anti-horário, que é o sentido que nós usamos até agora, é considerado o sinal positivo para o número de voltas. Se nós fizermos a rotação no sentido horário, então nós teremos o sinal negativo para a quantidade de voltas. É só uma questão de mudança de sentido. O sentido positivo é o sentido anti-horário, ou seja, o sentido trigonométrico. As funções cosseno de domínio reais e contradomínio reais e o seno, cujo domínio são os reais e contradomínio também reais, são chamadas função cosseno e função seno. Mas como elas são definidas? Usualmente é dessa forma. Dado um ponto na circunferência, nós queremos determinar o seguinte. Esse ponto na circunferência tem uma coordenada que é uma abscissa e ele tem uma coordenada que é a ordenada. Então, a abscissa está aqui no eixo horizontal, a ordenada é esse tamanho, no eixo vertical. Então, dado um ponto na circunferência, existe um ângulo correspondente, θ. Para esse ponto, tendo o ângulo θ, a abscissa é exatamente o cosseno de θ. E a altura do ponto é o seno do ângulo θ. É dessa forma que nós podemos definir para qualquer número real, representando ele como um comprimento na circunferência, definir para ele um seno, a altura do ponto correspondente na circunferência, e o cosseno, a abscissa do ponto correspondente na circunferência. Em outras palavras, cosseno de t
e seno de t são, respectivamente, a abscissa e a ordenada do ponto da circunferência unitária, que é o que esse desenho aqui ilustra para a gente. Agora, uma consequência dessa definição é a relação trigonométrica fundamental. Por quê? Qual é o motivo? Aqui no ciclo trigonométrico, a gente deve observar que ao marcar um ponto e fazer o raio até o centro, que nos dá o ângulo θ, nós definimos um triângulo retângulo. E aqui, um dos lados é o maior deles. O lado maior é o raio, que vale 1. Ele é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Mas os outros dois lados já receberam nomes para os seus comprimentos. Cosseno de θ é o tamanho dessa abscissa, seno de θ é o tamanho dessa altura, dessa ordenada. Aplicando a relação de Pitágoras nesse triângulo retângulo, o que nós vamos obter? O quadrado de um cateto somado ao quadrado do outro cateto tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Acontece que o quadrado do primeiro cateto vai ser o quadrado do cosseno, somado com o quadrado do segundo cateto vai ser o quadrado do seno. E a hipotenusa é 1. 1 ao quadrado é 1 de novo. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Relação trigonométrica fundamental para a função seno com a função cosseno. Com essas definições e relação fundamental, agora é pedido para vocês calcularem diversos valores de cosseno e seno, passando para grau quando vocês precisarem, se precisarem. Dentro dessas atividades, temos aqui a 6, que para falar dela eu preciso olhar o que está escrito por extenso na atividade 5. Vocês viram que no início do curso nós estudamos o que acontece quando trocamos a variável t pela variável menos t em certas funções especiais. Ao trocar t por menos t, se a função não alterar o valor, ela é uma função par. Ao trocar t por menos t, se o valor da função alterar para menos o valor original, a função é uma função ímpar. Então aqui a pergunta é sobre o cosseno de t e cosseno de menos t, seno de t e seno de menos t. Então, cosseno de t e cosseno de menos t, vocês vão poder constatar que tem o mesmo valor. Então eu troco t por menos t e o valor da função não se altera. Desse jeito o cosseno é uma função par. Temos seno de t e seno de menos t. Nesse caso, vocês vão ver que a função muda exatamente o sinal. E por isso o seno de t vai ser menos o seno de menos t. Conclusão, o seno é uma função ímpar. Essa é a resposta para a atividade 6. Vamos agora para os gráficos de cosseno e seno. De que forma nós podemos entender pelo menos alguns pontos desse gráfico para nos ajudar a ilustrar por que é que o gráfico tem essa forma? Então vamos olhar para cima, cosseno de x. Vamos lembrar que nesse gráfico nós não estamos mais representando o ciclo trigonométrico, não é a circunferência que está representada aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte: no eixo x nós temos os valores reais que correspondem aos ângulos em radianos. E no eixo vertical nós temos o valor da função aqui em cima, cosseno. Dessa forma, quando x é igual a zero, nós estamos dizendo que o cosseno vale 1. Quando x é igual a π sobre 2, o gráfico está cruzando o eixo x, então a altura dele nesse momento é zero. Então, em x igual a π sobre 2, estamos dizendo que o cosseno de π sobre 2 é zero. Quando x vale π, o gráfico está cá embaixo. A ordenada desse ponto é o menos 1. Então, nós estamos dizendo que o cosseno de π é igual a menos 1. Mais à frente, em 2π, o gráfico está cá em cima. Essa altura vale 1, é a ordenada. Então, para x igual a 2π, o cosseno de 2π vale 1. Esses valores são condizentes com a nossa definição no círculo trigonométrico? Vamos dar uma olhada. O que acontece se eu tenho um ponto que está aqui? Um ponto que está aqui, ele tem um ângulo reto. Então, o ponto que está aqui, ele corresponde ao ângulo de π sobre 2. Esse ponto que corresponde a π sobre 2, quando projetado na horizontal, ele cai na abscissa zero.
Por isso a gente diz que para o ângulo reto, o cosseno vale zero. O que acontece quando nós demos meia volta? Meia volta corresponde a esse ponto aqui na circunferência. Esse ponto na circunferência, ele não tem... A altura dele é que é zero. Nós estamos interessados no cosseno, estamos interessados na abscissa. Então, a abscissa dele é o tamanho de todo o raio da circunferência, só que apontando para o lado esquerdo. Nesse caso, nós dizemos que o cosseno é menos 1. Então, lembrando, o ângulo era meia volta, correspondeu a esse ponto. E nós procuramos a abscissa desse ponto. A abscissa desse ponto, ou seja, a coordenada horizontal desse ponto, é menos 1. Por isso, o cosseno de meia volta é menos 1. Então, recapitulando, para esse ponto, temos o cosseno de π sobre 2, que vale zero. E para esse ponto, temos a meia volta. E a coordenada horizontal é menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Tá aqui, ó. O cosseno do π sobre 2 está na altura zero. O cosseno de x igual a π está lá embaixo, menos 1. Aqui chegamos à volta completa, 2π. O que acontece nesse caso do cosseno? Segundo esse gráfico, ele tem que valer 1. Pois é, quando dermos uma volta completa, paramos nesse ponto de novo. Esse ponto eu preciso procurar a abscissa dele para saber o cosseno do ângulo. Mas ele está na horizontal. A abscissa dele é todo o raio da circunferência, só que agora apontando para a direita. Então, a abscissa dele vale 1. Então, o cosseno da volta completa é 1. Agora, olhando para baixo, o gráfico do seno de x. Segundo esse gráfico, quando eu tiver o ângulo reto π sobre 2 no valor de x, no gráfico eu acho 1. Então, para x igual a π sobre 2, eu tenho seno de π sobre 2 igual a 1. Por outro lado, quando eu estiver na meia volta, o gráfico está cortando o eixo x. Então, para x igual a π, a altura desse gráfico é zero. Então, aqui eu tenho seno de x, que é o valor y, vale zero na meia volta. Isso é coerente com o nosso ciclo trigonométrico? Seno de θ. Ele é a ordenada no ciclo trigonométrico. O que acontece no ângulo reto? No ângulo reto, o ponto da circunferência é esse aqui. O que acontece com a altura desse ponto, com a ordenada desse ponto? Ela é todo o raio da circunferência. Então, ele tem ordenada igual a 1 e está apontando para cima, esse é o sinal positivo. Conclusão. Quando o ângulo é reto, o seno vale 1. Seno de π sobre 2 é igual a 1. E na meia volta? Meia volta é π. Mas o ponto correspondente é esse. Quem é o seno da meia volta? É a ordenada desse ponto. É a altura. Mas esse ponto está sobre o eixo horizontal. A altura dele é igual a zero. A ordenada dele é zero. Conclusão. Para meia volta, nós temos que o seno da meia volta vale zero. Então, o seno de π é zero. Que é coerente com o gráfico que vocês estão vendo aqui. Em π sobre 2, que é o ângulo reto, o seno vale 1. Na meia volta, o seno já vale zero. Tem também a volta completa, aqui é 2π, e aqui diz que o seno da volta completa é zero. Faz sentido. A gente começa desse ponto, dá uma volta completa, para aqui. Esse ponto eu preciso saber a ordenada dele para determinar o seno da volta completa. Só que a ordenada aqui é a altura. Esse ponto está no eixo horizontal, tem altura zero, tem ordenada zero. A conclusão é que para uma volta completa, o seno vale zero. Então, o seno de 2π é igual a zero, como está representado aqui. Vamos agora para algumas identidades trigonométricas, uma com a meia volta e uma com o ângulo reto somado. Essa primeira identidade diz o seguinte: cosseno de t mais π é igual a menos cosseno de t. Como entender essa identidade na figura? O ponto P, azul, vai corresponder a um ângulo T, central. Somar meia volta no ponto P vai nos levar até o ponto Q. Por isso, o ângulo vermelho é o pedacinho azul mais um ângulo de meia volta. Então, eu tenho T aqui no azul e eu tenho T mais π começando daqui e terminando lá no vermelho.
Qual é a comparação entre os cossenos desses ângulos? O cosseno, estamos no ciclo trigonométrico, o cosseno é a abscissa, a coordenada horizontal. Então, para o P, aqui eu tenho o ângulo T e eu posso dizer que o cosseno de T é essa abscissa, esse tamanho. Já no ângulo T mais meia volta, o ponto correspondente é esse e a abscissa cai aqui. Qual é a relação entre o triângulo azul e esse triângulo vermelho marcado? São triângulos congruentes. Eles têm os mesmos tamanhos para os lados respectivos. Isso aqui é um movimento de rotação, um movimento rígido no triângulo. A conclusão é a seguinte. Quando eu tinha um ângulo T, essa era a abscissa. Quando eu peguei o ângulo T mais π, esse é o ponto e essa é a abscissa. Elas têm o mesmo tamanho, elas só apontam em sentidos diferentes. Conclusão. O cosseno de T mais π é simplesmente trocar o sinal do cosseno de T. É o que está nessa identidade aqui. E o seno de T mais π? Lembrando que o seno é a ordenada do ponto. Então, esse é o ponto P. O ângulo aqui interno é o T minúsculo. Para esse ângulo T minúsculo, quem é o seno? É a altura, é a ordenada do ponto P. Então, é esse tamanho aqui, que, aliás, é o mesmo tamanho que esse aqui. O que acontece agora para o ângulo T mais um ângulo de meia volta? O ponto correspondente é o quê? Para eu medir o seno aqui, eu tenho que olhar a altura, olhar a ordenada. E aí eu meço desse jeito. Mas que conclusão eu chego? Ora, se o triângulo azul e o vermelho são congruentes, é porque esse tamanho e esse tamanho são iguais. Então, qual é a única diferença entre eles? O sentido em que apontam, o sinal. Então, eu tinha seno de T, e quando eu acrescentei meia volta, eu fui parar no seno de T mais π com o sinal trocado. Conclusão, o seno de T mais π é menos seno de T. Agora, identidade com o ângulo reto. Bastante cuidado com ela. Nós precisamos medir o cosseno de T mais π sobre 2. Então, novamente, ponto P. O ângulo interno azul é o ângulo T minúsculo. Nós queremos medir o cosseno não de T, o cosseno de T mais um ângulo reto. Reparem que P0Q forma um ângulo reto. Então, aqui eu tenho um ângulo T e somado com mais esse ângulo, eu estou somando um ângulo reto. O ponto correspondente é o Q. Eu quero medir o cosseno de T mais π sobre 2. Aqui está o T, aqui está o T mais π sobre 2, aqui está o ponto. Cosseno é a abscissa, então cai nesse ponto. Então, essa abscissa, que está apontando para o lado esquerdo, tem um certo tamanho. Mas que tamanho é esse? Esse tamanho é igual a esse cateto do triângulo vermelho. E no movimento de rotação, esse cateto do triângulo vermelho é igual a quem? É igual a esse cateto do triângulo azul. Então, observa. Esse tamanho é o tamanho da abscissa do ponto Q, que é igual a esse tamanho, mas esse tamanho é a ordenada do ponto P. Então, a abscissa do Q é igual à ordenada do P, exceto pelo sinal, tá certo? A abscissa do Q está apontando para a esquerda. A ordenada do P está apontando para cima. Então, a abscissa para a esquerda recebe sinal negativo, a ordenada para cima recebe sinal positivo. A conclusão é que eu meço a abscissa no Q, eu estou medindo o cosseno no Q. Cosseno de qual ângulo? O cosseno de T mais um ângulo reto. Então, está aqui, cosseno de T mais um ângulo reto é essa abscissa. Isso é igual ao quê? Isso é igual a menos o seno de T. Isso é igual a menos a ordenada aqui do ângulo T, que é essa altura aqui. O sinal de menos é só porque aqui está para cima e quando eu ando π sobre 2 fica para a esquerda, aí troca o sinal. E o seno de T mais π sobre 2? Aqui está o ângulo T, somando π sobre 2, esse é o ângulo, o ponto correspondente ao Q. Se eu quero medir o seno de T mais π sobre 2, eu tenho que olhar a altura, a ordenada do Q. Então, esse tamanho é o seno de T mais π sobre 2. Qual é o tamanho correspondente a esse tamanho vermelho no triângulo azul? É esse aqui. Então, tem um tamanho nas ordenadas que é igual a um tamanho nas abscissas.
Curioso aqui é que a abscissa aponta para a direita, sinal positivo, e a ordenada aponta para cima, o sinal também é positivo. Então, nesse caso, não existe troca de sinal. O que existe é troca somente de ordenada por abscissa. Por isso, como eu vou medir ordenada, vou falar de seno. Então, o seno do t mais π sobre 2, que é esse tamanho, é igual ao cosseno de t, porque é a abscissa correspondente a esse ângulo aqui. Agora, definir a função tangente. A função tangente definida de maneira por uma fração, ela é o seno de x pelo cosseno de x. Uma fração tem um denominador. Para eu falar de função, eu vou precisar me preocupar com os pontos que zerem o denominador. Então, eu preciso saber quais são os pontos que zeram o cosseno. Como eu posso investigar isso? Olhar para o ciclo trigonométrico. O cosseno é a abscissa. E nós já vimos que quando o ponto está aqui em cima, ele corresponde ao ponto do ângulo reto. Eu projeto ele na horizontal e a abscissa dele, coordenada horizontal dele, é zero. Então, no π sobre 2 eu tenho cosseno igual a zero. O que mais acontece? Se eu der mais meia volta, eu vou projetar esse ponto na horizontal. Vou ter a abscissa dele vai ser igual a zero. Então, eu tenho o ângulo reto, depois eu tenho um ângulo reto somado com meia volta. E assim por diante. Eu somo mais meia volta, caio nesse ponto de novo, somo meia volta, caio nesse ponto. Então, qual é o ponto base? O ponto base é o ângulo reto, que é π sobre 2. E quais são as somas que eu faço sobre ele? Somas de meia volta, somas de π. Qual é o domínio natural da função tangente? O domínio são os x que pertencem aos reais, tais que o cosseno é diferente de zero. Isso se traduz no x que pertence aos reais, tais que x é diferente de π sobre 2, que é o ângulo reto, somado com meias voltas, tá? Porque é k vezes π. Um número qualquer de meia voltas que eu somar, eu vou cair em pontos cuja abscissa é igual a zero. Aqui tem um pedaço do gráfico da função tangente. Vamos deixar de lado o ciclo trigonométrico por enquanto, e a gente pode olhar aqui a forma do gráfico da tangente. Vocês vão notar que em π sobre 2 e em 3π sobre 2 não temos um valor definido para a tangente. Qual é o motivo? É que π sobre 2 e 3π sobre 2 não estão no domínio dessa função. E qual é o motivo disso? π sobre 2 é o ângulo reto, no ângulo reto o cosseno zera. 3π sobre 2 é o ângulo reto mais meia volta. Lá o cosseno zera também. E assim por diante, em 5π sobre 2, 7π sobre 2, vai ser assim. Agora que você tem a definição, tem uma atividade para calcular valores da tangente em ângulos notáveis. Agora a função secante. Definida como fração, ela é 1 dividido pelo cosseno de x. Então aqui, no denominador, eu tenho o cosseno de x novamente. Então os pontos que zeram o denominador são os mesmos do exemplo anterior. Ou seja, para zerar o cosseno de x, o x não pode ser o ângulo reto somado com meias voltas. Então, esses pontos estão fora do domínio da secante. Aqui na parte de baixo, quero que vocês olhem para cá, para o gráfico da secante, 1 sobre o cosseno de x, e avaliem que em π sobre 2 e em 3π sobre 2 não tem valores definidos para a função, para a curva. Isso porque π sobre 2 não faz parte do domínio, porque aqui o cosseno zera. 3π sobre 2 é π sobre 2 com meia volta. Aqui o cosseno zera. Esse ponto não faz parte do domínio. Menos π sobre 2 é o ângulo reto π sobre 2 menos meia volta. Na verdade, é meia volta dada no sentido horário, no sentido contrário. E aí a gente fica com π sobre 2 menos π, que é menos π sobre 2. Em menos 3π sobre 2, novamente, não está definida a função secante. Função cossecante, definida como fração. Ela é simplesmente 1 sobre o seno de x. Esse denominador não pode zerar, mas esse denominador agora é diferente. Onde é que eu tenho os zeros da função seno de x? Eu tenho que excluí-los do domínio da cossecante. Olhando aqui para o ciclo trigonométrico, sabendo que o seno é a ordenada, ele é a altura, o que parece claro para a gente? Que quando eu estiver, por exemplo, fazendo meia volta, eu vou estar nesse ponto. Esse ponto tem que altura? Zero. Ele tem qual ordenada? Zero. Então, o seno da meia volta é igual a zero.
Mas se o ponto aqui é altura ordenada, isso significa que somando mais meia volta, eu vou parar aqui. Vou ter uma volta completa, 2π, e vou estar num ponto cuja altura é zero, cuja ordenada é zero. Aí o seno de 2π vai ser zero também. Então aqui o ponto base vai ser a meia volta, que é π, porém eu vou estar somando meias voltas nele. Então serão simplesmente os múltiplos da meia volta que vão zerar o seno. Sabendo disso, a gente escreve o domínio da cossecante. X pertencente aos reais, tais que seno de x é diferente de zero. Então são os x pertencentes aos reais, tais que x não é um múltiplo da meia volta. Por causa disso, vocês vão ver aqui na parte de baixo o gráfico da função cossecante. Em π, que é meia volta, você não tem um valor de definição para a curva. Em 2π, também não tem um valor de definição. Isso porque meia volta, 2 vezes meia volta, não estão no domínio da função cossecante, porque zeram o seno e o seno é o seu denominador. Função cotangente. Definição como fração é simplesmente cosseno pelo seno de x. Então aqui o denominador é seno de novo, é o seno que não pode zerar, o seno zera a cada meia volta, então está aqui, x é diferente dos múltiplos de meia volta. Esses caras não estão no domínio da cotangente. Aqui embaixo tem uma indicação de gráfico para cotangente, e vocês vão ver que no π e no 2π nós não temos valor definido para a curva, porque esses pontos π e 2π não fazem parte do domínio. Assim como em menos π e menos 2π, que representam meia volta, só que dada no sentido contrário, 2 meias voltas dada no sentido contrário. Aqui também não há definição da função cotangente. Por hora, essas serão as nossas funções, e se houver tempo a gente aborda as funções arcosseno, arcocosseno e arcotangente. Não serão temas de avaliação continuada, mas se houver tempo a gente aborda elas. Por enquanto é só, a gente discute isso no nosso encontro síncrono. Até a próxima!